Bom, agora a gente vai começar a falar então sobre quadriláteros, né? Até agora a gente falou de triângulos, então agora a gente vai aumentar um pouquinho mais o número de lados, né? Quadrilátero. Então o que é um quadrilátero, pessoal? Um quadrilátero é um polígono, tá? De 4 lados, tá? Por exemplo, aqui eu poderia escrever por exemplo esse aqui. Então aqui onde aqui é A1, A2, A3 e A4. Aí a gente tem alguns nomes dentro de polígonos, né? Que são, primeiro, lados opostos. O que são lados opostos? Bom, lados opostos são aqueles lados que não têm vértice em comum, né? Então, por exemplo, ó, esse lado aqui que tem vértice A3 e A4 e esse aqui que tem vértice A2 e A1. Esses dois aqui são opostos e esses dois aqui são opostos, tá? Por exemplo, e esses dois aqui já não são opostos, porque tem o vértice A2 em comum, tá? Então, lados opostos são aqueles que não têm vértice em comum, tá bom? E o que são lados consecutivos ou adjacentes? São aqueles que possuem um vértice em comum. Então, por exemplo, esses dois aqui são consecutivos, esses dois são consecutivos, esses dois são consecutivos e esses dois são consecutivos, tá? Quando está ali pertinho, né? Adjacente. Muito bem, eu poderia desenhar então esse polígono de uma forma bem esquisita, porque basta ter 3 lados, né? Por exemplo, eu poderia escrever assim, ó. Isso aqui é um quadrilátero também, tá? A, B, C, D. Então também é um quadrilátero, tá bom? Nesse caso aqui, quem são os lados opostos? Bom, por exemplo, ó, CD é oposto a AB. Tá vendo que eles não precisam estar desse jeito assim, parecendo que são paralelos, né? Porque aqui eu não desenhei paralelo, tá? Não é necessariamente paralelo. Veja só, esse aqui não é paralelo a esse, mas eles são opostos. Por quê? Porque os vértices desse aqui é C e D, e os vértices desse aqui é A e B, não tem em comum. Então são opostos. Esse aqui, AD, oposto a ele é esse aqui, o BC. Tá? Porque não tem também vértice em comum. Tá? E os consecutivos? BC é consecutivo CD. Consecutivo de CD é o AD ou o BC. São aqueles que têm um vértice em comum, né? São adjacentes ali. Muito bem. Bom, e o que é uma diagonal de um polígono, né? De um quadrilátero? A diagonal ela vai ser um segmento que une 2 vértices não consecutivos, né? Então, por exemplo, o que quer dizer que 2 vértices são consecutivos? Se existe um lado que liga os dois, né? Então, por exemplo, A2 e A3 são vértices consecutivos, porque tem um lado que liga os dois. Agora, A4 e A2 não são consecutivos. Por quê? Não tem nenhum lado que liga os dois. E aí, se eu faço o segmento que liga os dois, a gente chama isso de diagonal do quadrilátero. Tá bom? Então, diagonal é o segmento que liga 2 vértices não consecutivos. Tá? Então, por exemplo, aqui eu teria que ligar o B e o D. Então ficaria fora, ó. A diagonal ficaria fora do quadrilátero, tá? E outra diagonal aqui seria AC. Seria outra diagonal. Então aqui tem 2 diagonais, né? Naquela tabelinha a gente viu lá que o quadrilátero tem apenas 2 diagonais. Então aqui, ó, eu teria então essa diagonal e essa diagonal. São as 2 diagonais que tem. Tá bom? Então isso que é diagonal. Muito bem. Agora, se eu tivesse um quadrilátero convexo, o que significa convexo? Significa que se eu pego qualquer 2 pontos, o segmento ligando esses 2 pontos está dentro do quadrilátero. Então, por exemplo, esse daqui não é convexo, porque eu pego o segmento aqui que liga BD, por exemplo, ele está totalmente fora do polígono, então não é convexo. Já esse primeiro aqui é convexo. Tá? Muito bem, então ele para um quadrilátero convexo, a gente define ângulos opostos, né? Ângulos opostos são os ângulos internos aí, né, de vértices que não são
consecutivos. Tá? Então são ângulos que não possuem um lado em comum. Tá bom? Por exemplo, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. São dois ângulos opostos. Esse aqui e esse aqui. São dois ângulos opostos. Tá? Muito bem. Agora, se os ângulos não são opostos, né, por exemplo, esses dois aqui, a gente fala que os ângulos são consecutivos, né? Então, se os ângulos têm um lado em comum, então, por exemplo, esse aqui tem esse lado e esse outro A1 aqui tem esse lado também em comum. Então, aí a gente fala que eles são ângulos consecutivos. Muito bem. Bom, daí então a gente pode dizer quando que um quadrilátero é um paralelogramo. Né? Então, definição, um quadrilátero é dito paralelogramo, é um paralelogramo se seus lados opostos são paralelos, né? Então, por exemplo, aqui eu poderia desenhar uma coisa dessa forma, sei lá, A, B, C e D. Então, esse quadrilátero vai ser um paralelogramo se o AB for paralelo a DC e AD for paralelo a BC. Então, se esse for paralelo a esse, que são lados opostos, e esse for paralelo a esse, que são lados opostos. Tá? Então, essas são as duas condições aqui para existência de um paralelogramo.